João 13, no verso 3, está escrito assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus. Jesus sabia que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, considerando isso, ele se levanta da mesa. Ele já não tem mais questões alguma e talvez nem um dia tenha tido, apesar de ter tido muitas tentações sobre se ele viera de Deus. Hoje, entretanto, ele estava aí pleno dessa convicção. Então ele, deste jeito, levanta-se da mesa, ele tira sua capa e coloca uma toalha em volta da cintura. Ele fica desnudo aí, de, de com o peito para fora. Põe a capa de um lado e em volta da cintura coloca uma toalha. Depois disso, ele derrama água numa bacia e faz o improvável. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então ele toma o pé, coloca ali metido entre as coxas, lava com a água que estava numa bacia e com a toalha da cintura ele seca, enxuga. Esses pés, pessoal, não estavam limpos. Se eles estivessem limpos, Jesus não os estaria lavando, porque Jesus não faz nada sem sentido. Daí, no versículo 6, chegou-se então a vez de Simão Pedro. E quando Jesus toma os pés de Simão Pedro e vai lavar, vocês sabem, o Pedro disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Pedro não estava de todo equivocado, porque Jesus, acima estava dito que Jesus viera de Deus e voltava para Deus. E Pedro sabe que os que lavam os pés, aí na cultura deles, são os servos que as casas possuem, para que quando os viajantes, os amigos do dono da casa chegam, ora, eles vêm pelo caminho e as sandálias vão se impregnando de areia. Afinal, a geografia do lugar é esta que faz com que os pés fiquem sujos. Então, é uma honra para o visitante, é uma honra para o convidado que haja alguém, e esse alguém é geralmente aquele de menor hierarquia dentro da casa. É aquele que não manda em ninguém e é mandado por todo mundo. É o servo da casa. Cada um que entra, assim que entra, para que se perceba que ele é bem convidado, os seus pés são lavados da caminhada. E ele então entra na casa com os pés limpos. É assim que se procedia. É assim que todo mundo fazia. Pedro, então, entendendo, diz: Senhor, você vai lavar meus pés? E Jesus então continua com o processo no verso 7. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, não, nunca lavarás os meus pés. Eu entendo a reação de Pedro, porque ele está acostumado que o ente de menos-valia, de mais baixa hierarquia, aquele que não é visto por ninguém, aquele que não tem história, que não se sabe de onde veio e nem para onde vai, porque o destino dele depende de seus senhores, esse não era Jesus.
Jesus sabia de onde vinha, para onde ia e era mestre de Pedro. O que Pedro pensa é o seguinte: eu sou inferior a ele. Como que eu vou conceber que ele lave meus pés? E daí ele nega. Ele nega. E ele nega querendo dizer: Senhor, eu conheço tua dignidade. Eu conheço de onde vens, sei para onde vais, conheço que és mestre, conheço que és Senhor, conheço que nós que te seguimos e não tu a nós. Daí Pedro diz isso e Jesus responde: se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar os pés, você e eu não temos nada a ver. Eu vou dizer francamente com os irmãos que eu me emociono de ver a resposta de Jesus, porque talvez eu reagisse como Pedro. A mim, como diz a tradução antiga, a mim tu não me lavas os pés. E Jesus então vai lá e bate em Pedro, como quase sempre. Tudo bem, mas se eu não te lavar os pés, a gente não tem nada a ver, Pedro. E Pedro se choca com essa resposta. Pedro não quer se desconectar. Pedro sabe que Jesus não blefa, que Jesus não mente. E ele responde: então, Senhor, não apenas os meus pés. Pedro quer estar com Jesus, ele é de Jesus. Ele é impulsivamente de Jesus. Ele é exagerado. Jesus diz: vou te lavar os pés. E Pedro fala: não. Então Jesus fala: se eu não lavo teus pés, não estamos juntos. E Pedro fala: mas nós estamos juntos. Então lava pé, lava mão, lava cabeça, me lava, lava o que o Senhor quiser. Me dá um banho, eu sou teu. E aí Jesus então acalma Pedro. E ele diz, responde Jesus no verso 10: quem já se banhou, Pedro, precisa apenas lavar os pés, porque todo o seu corpo está limpo. Você está limpo, Pedro. Não é a condição de todos. Não são todos que estão banhados de um modo que suas cabeças estejam limpas, que seu corpo estejam limpos, porque nem todos estão no Senhor, nem todos o obedecem. E ele estava se referindo a uma pessoa em especial. Diz o verso seguinte que ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Mas é interessante que ele diz: Pedro, você já está banhado, você já está lavado, você já está limpo. Como assim? É a mesma coisa que fala: Pedro, você já é meu, você me pertence, eu já te lavei no meu sangue, ainda que meu sangue venha a ser derramado cronologicamente. Depois disso, na transhistória, onde não existe cronologia, onde é o agora eterno, isso já aconteceu e você já está limpo. Você já está limpo do que não presta. Você já está limpo do que te suja. Você já está limpo do que te, de alguma maneira, manchou, maculou, impregnou, sujou durante sua vida. Porque eu já te perdoei, já te banhei, já te limpei. Agora que eu já fiz isso, a única coisa que precisa continuar sendo limpa são seus pés. A única coisa que precisa continuamente ser banhada, lavada, limpada,
são seus pés. E então Jesus termina de lavar os pés de todos, torna a vestir-se com sua capa, volta para o seu lugar e lhes pergunta: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e me chamam Senhor, e com razão, pois eu não tenho dúvidas de que eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, hierarquicamente superior, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Já não sou eu. Os pés são vocês que lavam uns dos outros. E não é numa cerimônia de lava-pés muito eventual na vida. É no dia a dia. É à medida que se encontram. Lavem os pés uns dos outros. E este lavar os pés uns dos outros, para além do ritual de lava-pés, ele é extremamente simbólico, ele é metafórico, ele é um modelo, ele é um arquétipo, ele é um jeito de dizer o que de fato temos que fazer. E o que temos que fazer? Olha o verso 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Mas agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Até aqui. E eu tenho pouco a dizer. Eu tenho pouco a dizer porque, de fato, Jesus não só disse tudo, como fez tudo. Como assim? Ele, Deus, lava a nossa cabeça. E nós, então, aqui já não tem mais diabo. Você entendeu? Não tem. Aqui não tem mais condenação. Não tem. Aqui já não tem mais ausência de entendimento espiritual. Já não tem. Ele lava, ele banha nosso corpo inteiro. Ele nos batiza. E aí ele diz: façam como eu fiz. Não precisam, vocês não têm nem poder de lavar a cabeça de ninguém. Mas lavem os pés uns dos outros. Porque os pés se sujam na caminhada. E vocês não devem se assombrar com a sujeira da caminhada do outro. Porque a caminhada do outro foi a caminhada do outro. Ele passou por lugares que você não passou. Ele subiu montanhas que você não subiu e ele desceu precipícios que você não desceu. Às vezes você teve a oportunidade de andar sob um mato fresco, mas ele andou no meio das pedras. Os pés chegam impregnados da sujeira da caminhada. Chegam quando? Chegam onde? Chegam num determinado estágio da vida. Quando passa a infância e quando passa a juventude, especialmente a juventude, onde a gente faz muita porcaria, a gente chega em Jesus todo sujo. Ele lava a cabeça e nos entrega uns aos outros para que a gente siga lavando nossos pés.
E aí a gente agora pertence a Ele. Está limpo. Mas mesmo estando limpos, lavados, banhados, cheirosos, perfumados, a gente vai sair amanhã. E aí a gente vai sujar os pés. A gente vai sujar os pés outra vez. Você está me entendendo? Porque a gente suja os pés todo dia. A gente suja os pés o tempo todo. Só não suja os pés quem já morreu. Porque não anda. Não se movimenta. Porque perdeu a dinâmica do cotidiano da existência. Nós, vivos, nós andamos para cima, andamos para baixo. E no meio disso tudo, a gente troca, a gente cruza com gente. E é quando a gente, então, mais se suja. Porque nem todas as trocas nos fazem bem. E nem sempre a gente faz bem com quem a gente troca na caminhada. É que aqui andamos de sapato, andamos de tênis, dentro dos sapatos, as meias. Mas era muito mais fácil deles mesmos entenderem do que se trata, porque andavam de sandálias. E as sandálias expõem partes dos pés. E ali é um lugar vulnerável. Pisou onde não devia, suja. Caminhou um pouco mais a sandália e ela te machuca toda. Porque você já fez tanta coisa que não deve, que você está todo machucado. Tudo metáfora da vida. Porque Jesus é extremamente inteligente. E ele quer nos ensinar que mesmo com a sujeira da caminhada eu sigo com a cabeça lavada. A areia que impregna nos meus pés não faz com que eu perca a salvação que eu tenho no Senhor. Essa areia é fruto do fato de que eu caminho sob o chão dessa terra e esse chão é chão de relatividades. Eu sou relativo. Eu erro, eu peco, eu me equivoco, eu me irrito, eu tomo decisões incorretas, eu assumo posturas indevidas, eu cedo a tentações antigas, eu cedo a tentações diárias. Eu sou um cara problemático. Com isso eu quero dizer, nós já vamos terminando, que ninguém pense que se perde a salvação ou o amor de Deus porque já sujou os pés, porque já meteu os pés na lama, porque já pisou onde não devia. Mas que ninguém pense, porque pertence a Deus, que não fará estas coisas, que não sujará os pés. Cabe agora ter a humildade
de uns diante dos outros, sabermos todos que somos iguais. Quando sabemos que somos iguais e nos mantemos juntos, ainda que todo mundo esteja com a sandália suja, aí podemos andar juntos. Mas quem acha que o outro não presta, devia olhar para a areia impregnada nos próprios pés. Porque como queres tu tirar o cisco do olho do irmão, com tamanha trave enfiada dentro do teu, disse Jesus. Então lavemos os pés uns dos outros, tá bom? Na vida, com quem você cruzar. Não se considere mais que ninguém, a ponto de não se curvar e banhar-lhes os pés. Você faz com esse princípio bíblico, aplica como você quiser. Eu hoje mesmo aqui em casa, eu e Sabrina conversando, fizemos nossas próprias aplicações dessa realidade. E choramos e nos abraçamos e vimos que, de fato, ninguém é melhor do que ninguém. E aí, isso que eu digo para todos que estão em casa. Ninguém dentro da sua casa é melhor ou pior que ninguém. Porque se tem areia no caminho, haverá pés sujos. No caminho da graça, os pés se sujam. Mas a graça é aquela que mantém a cabeça banhada, enquanto os pés estão precisando ser lavados cotidianamente. Não é de tanto caminhar com o pé sujo que Jesus um dia me diz: agora vou ter que lavar de novo sua cabeça. Não. A cruz garantiu que estamos banhados. Tá bom? Não duvide disso nunca. Mas os que têm a cabeça lavada, só não sejam ingênuos de pensar que o outro tem os pés mais sujos. Deus abençoe seu resto de domingo. Deus abençoe sua semana. E especialmente abençoe sua caminhada. O seu passado. Mas como assim Deus abençoe meu passado, se já passou? Não o passado que já passou. Esse passado aí impregnado nos seus pés. Ainda não lavado. Tá bom, gente amada? Deus abençoe todo mundo. Obrigado, Arnaldo, Cristina, Tupi, todos que aqui permaneceram e comentaram tanto. Bem que valeu a pena a minha ameaça de desligar. Maria Bezerra e tantos. Vamos caminhar, tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Boa semana.